Programa Tribuna Livre, hoje conversando com a historiadora Marcele Marques de Andrade. E, Marcele, vocês estão lançando esse livro aqui, que é o Guia Histórico Cultural de Logradores, Lugares e Memórias de Guarulhos. Me diz o seguinte, como é que faz, quando é que vai ser o lançamento? Se eu quiser comprar esse livro, como é que eu faço? Esse sábado, dia 5 de julho, nós vamos lançar, vai ser o lançamento, né, do livro no Adamastor, aqui em Guarulhos, às 19 horas. Vai ter um coquetel e a distribuição é gratuita no primeiro momento, né? Então, para quem estiver interessado, vai ter distribuição dos livros este sábado no Adamastor. Então, olha, esse sábado no Adamastor, se eu fosse você que gosta da história, você que é professor, você que tem algum tipo de ligação ou gosta simplesmente da história, vai lá, que depois é tão difícil você encontrar alguns livros falando sobre a cidade de Guarulhos. Tente achar, por exemplo, um livro do João Hanari, por exemplo, Cronologia de Guarulhos, Cronologia Guarulhense, 1 e 2. É praticamente impossível. É praticamente impossível. Eu acho que deve ter alguns na Biblioteca Municipal. E olhe lá, o livro do Eloy Petá, que também fala sobre a cidade, muito difícil encontrar, do Gasparino Romão e de outros historiadores. Olha, realmente é muito, muito difícil. Então, e me fala um pouquinho mais sobre esse lançamento, só para gravar bem. Nesse sábado, dia 5 de julho, às 19 horas, no Adamastor, né, com coquetel, distribuição gratuita de livros. Também vai ser o lançamento oficial do site, porque nós temos um site em que o leitor, o cidadão, pode participar também mandando a sua história. Então, quem tiver uma história interessante sobre o nome da sua rua, uma foto, pode mandar e participar, né? O site oficial vai ser lançado no sábado, aí vocês vão poder acessar, que é www.lugaresememoria.com.br. Também podem acessar pelo site da APA, né, que é aapa.org.br, ou no Facebook, curtindo lá a nossa fanpage, que é a APA, tá? No final do último bloco, ela falou sobre a Casa Sarraceno. Eu cheguei até a acompanhar isso, já conheço ela já há um bom tempo. Mas ela começou a ficar isolada, só ela no meio de um grande espaço branco. Mesmo daquele jeito, valeria a pena ela? O grande problema, né, dos... Ela foi indo e de repente... Foi engolida, né? Assim, pelo espaço. Pela urbanização e tal. O grande problema dos patrimônios, de se manter um patrimônio, é dar uso. Sim. Isso é absolutamente importante, porque você só preserva o patrimônio e atribui valor a ele quando você dá uma utilização racional. Não adianta tombar e deixar fechado com a população alheia. Então, eu vou usar um exemplo também importante, que é a pérgola do Padre Bento, sabe? Então, o Padre Bento é tombado não só pelo município, mas também pelo Condefat estadual, tem a proteção estadual, ou seja, é um bem reconhecido, né? E está totalmente largado. Então, a pérgola foi um motivo muito chocante para a gente. Fomos até lá tentar fazer fotos e não podemos entrar. Não nos deixaram entrar. Então, a população ela não pode usufruir, né, às vezes, de muitos bens. Por quê? O pergolado, para quem não conhece, é um corredor que você chega no Padre Bento, você vai ver um corredor. Como é que eu poderia explicar, Marcele? Um corredor com pilastras laterais. Vegetação, um negócio muito bonito. E como não tem um tratamento e não tem um uso adequado, acaba se deteriorando. Mas ali é do Estado, certo? A casa aqui do José Maurício. José Maurício é do município. Agora me diz o seguinte, e quando é tombado, mas na iniciativa privada, como fazer? Por exemplo, o José Maurício não era, mas já era tombado e aí começaram a destruir. Como fazer para que essa pessoa tenha um uso prático também, né? Que simplesmente não pode ter um imóvel lá e guardar. Você é a favor, por exemplo, de ser feito tipo um McDonald's, como é feito em São Paulo, em alguns lugares, ou uma agência bancária, ou alguma coisa nesse sentido, ou não? Você acha que deve ser sempre
um imóvel tombado deve ter ligação com a cultura? Olha, nem sempre com a cultura, né? Eu sou a favor da utilização, uma utilização, como eu falei, racional e que não tire as principais características. Então, dependendo do que você vá levar para aquele lugar, perde-se, né, o valor. Porque o valor, às vezes, não é só arquitetônico, porque é uma forma de se tombar é pelo valor arquitetônico, mas nem sempre só a arquitetura que basta, né? Temos o exemplo da cultura imaterial. Então, como se tombar, se já é complicado, né? O tombamento do material que você vê é tangível, imagina do intangível, daquilo que você não toca, não vê, muitas vezes, né? Da mesma maneira que o material. Uma música, a culinária. Hoje, Guarulhos tem imensos problemas: transporte, saúde, segurança, educação. Como convencer pessoas a injetar dinheiro na cultura? É bem complicado, né? A cultura, ela é algo fundamental, né? Mas não na tangível. vida, isso, na vida da população e não tangível. Então, às vezes, você não reconhece aquilo como importância. Por quê? Quando você vai perguntar para a população o que é importante, o que Guarulhos necessita, raramente você ouve a cultura, né? Mas a cultura, ela é algo super importante. Então, quando nós temos uma cultura bem distribuída, estruturada, e quando eu falo estruturada é para todos, né? Então, elementos que sejam desde a periferia, porque é importante também, você tem que incluir, né, todo cidadão, até um cidadão, né, que mora em outros bairros, assim, mais perto do centro, é super importante, né? Então, cultura, turismo, né? Guarulhos é uma cidade que recebe muitos turistas. Casa da Candinha pode ser se transformar num ponto turístico? Ou será que não estão construindo alguma coisa muito mais do que ela foi? Às vezes me dizem, olha, estão dizendo que ela foi muita coisa, mas ela não foi. Você acredita nisso? A casa em si, o que ela foi, o que ela representa, a discussão hoje. do que ela... Então, Porque dizem que Guarulhos não teve tanto escravos, assim, não participou tanto de uma história de escravidão. Como é que você avalia o custo-benefício, no caso da Casa da Candinha, por exemplo? Então, nós temos o livro do Elmi, né, que também faz parte da APA, porque ele fala a respeito da Casa da Candinha propriamente, explica o histórico, tudo que as fantasias até que se tem daquela casa, né, e da própria figura da Candinha. É uma casa um pouco isolada, né? Então, o que poderia ser feito lá era algo voltado também à natureza, porque lá nós temos um grande verde. Então, não precisa necessariamente ser algo voltado à história, mas você pode utilizar aquele prédio para diversos setores, né? Na sua opinião, hoje a cidade de Guarulhos ela está trabalhando melhor essa questão da própria história, não? Você acha que o poder público está trabalhando essa questão? A cobrança é maior. Eu acho que Guarulhos hoje vem evoluindo gradativamente, isso para mim é inegável, e a consciência das pessoas voltadas à nossa história, provavelmente também por conta da Unifesp, né? Hoje nós temos uma universidade federal que se discute a história da cidade, então é importante. Temos lá professores ligados, né, à pesquisa da história da cidade, e isso vai aumentando os questionamentos e novos estudos vão surgindo. Isso é muito importante, né? Então, temos a história que foi construída pelo João Ranalli, ele foi de extrema importância, porque ele recolheu documentação oficial. Mas o debate não morre, né? A história não morre, ela está viva. Então, esse debate é importante. Então, eu creio que os rumos são sempre positivos, né? A nova geração que vem aí vem mesmo para tentar discutir, mudar algumas coisas, trazer novidades sobre a história. Não agora, mas há um tempo atrás, um trabalho da cultura era voltado para grandes shows. Você acredita que é uma forma também de chamar a população, esses grandes shows, de grandes espetáculos, grandes cantores? Você também acha que é válido esse tipo de ação? É válido, mas creio que não só isso, não basta só isso, né? Aquela coisa de promover um grande show e a população em si gosta. Então, é uma coisa que convida as pessoas a participar. Mas
exemplo do Revelando São Paulo, né? Vou dar esse exemplo, que é Aliás, rico. ela tem um outro livro, antes que eu esqueça. Qual é outro livro aí que você trabalhou sobre São Paulo? Antes que a gente esqueça. Sim. Então foi verdade. sobre um guia de bens culturais da cidade. Desculpa te cortar, mas é importante também divulgar o trabalho da historiadora. Ela vem aqui. Isso aqui é um outro trabalho que ela fez na cidade de São Paulo. E que trabalho que é esse daqui? Conta para nós. Então foram sobre os pontos, né, culturais de São Paulo, em que também desenvolvemos um guia. É como se fosse um guia, mas feito de maneira diferente. Por quê? Não é só pela rua que você vai encontrar. Nós colocamos os pontos mais importantes. Por exemplo, cita alguns aí. Um que você trabalhou. Importante. Desse A Estação da Luz, o Museu Paulista, né, mais conhecido como Museu do Ipiranga, o Pátio do Colégio. É verdade mesmo. Uma curiosidade. O pessoal sempre fala que aquela Estação da Luz foi toda trazida de barco lá da Inglaterra. É verdade essa história? Verdade. Você está brincando? Dá um trabalho danado. Tudo, desde o prego. Se você vê nos tijolos, né, a São Paulo Railway, ela foi idealizada, né, pelos ingleses. E a Estação da Luz, magnífica como é um projeto inglês. É muito interessante quando a gente começa a ver a história, né? Guarulhos hoje luta por metrô, né? Mas nós já tivemos estação de trem aqui. Tivemos estação de trem. Vem até o aeroporto, onde hoje é o aeroporto, né? E depois, no final da década de 60, foi desativada por falta de pessoas. Olha, vê só que coisa, como a coisa muda, hein? E aí, onde era a linha de trem, já foi invadida, tomada, ocupada. Mas sabe como é que é a história? Olha, obrigado por você ter vindo no nosso programa. Marcelo, foi um prazer muito grande conversar com você. Eu gosto muito de falar sobre a história de Guarulhos. E vocês não percam no próximo sábado, no Adamastor. Que horas? Isso, então conto com a presença, né, de todos os cidadãos aí no dia 5 de julho, às 19 horas, no Adamastor. E vamos olhar um pouquinho na cidade. A cidade tem muita história bacana. Bom, vamos ver se a gente te convida para vir outras vezes. Estava convidado também o outro historiador. Eumir. Ele não veio, perdeu o trem da história, Eumir. Só veio a Marcelo. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Até. Obrigada. Bom, gente, obrigado por vocês nos dar audiência para esse programa, com um papo muito gostoso com essa historiadora. E a gente só consegue amar Guarulhos se a gente começar a conhecer. Tem muita coisa interessante em muitos lugares surpreendentes, certo? Gente, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.